Hoje nós vamos falar de RAG, Retrieval Augmented Generation, que mudou a forma como agentes de IA interagem com documentos. Para quem não sabe, RAG é para quando você pega seus documentos, fatia ele em pedaços chamados chunks, converte em vetores numéricos e armazena em um banco vetorial. E quando você faz a pergunta para o agente, ele busca pedaços relevantes daquele documento para poder montar a resposta. Isso funciona muito bem para a maioria das documentações, mas às vezes o chunking tem um problema fundamental que ele destrói o contexto. Ao longo dos anos, a gente foi melhorando isso, veio o BM25 combinado com a busca vetorial, que é o que a gente chamava de busca híbrida, que é basicamente misturar busca semântica com o matching exato de palavras. Depois veio o RAID, que era a LLM gerando uma resposta hipotética baseado na pergunta do usuário para poder melhorar o sistema de busca dentro do banco vetorial. Por fim, veio o re-ranking, que utilizava uma ferramenta que ranqueava os melhores chunks baseado na busca do usuário. Mas nenhum deles resolvia um problema raiz, que se você fatiar um documento na página 3 e ele tinha relação com a página 75, essa relação já não iria mais existir. E no dia 9 de março, pesquisadores de uma universidade na Turquia lançaram um paper chamado SPD-RAG. A ideia era, em vez de jogar todos os documentos em um índice global, utilizasse subagents, cada um com o seu documento, criando um subagent dedicado para falar apenas daquele documento. Cada agente, enxergando apenas o seu documento, faz uma busca focada, poderia fazer uma busca no documento inteiro, poderia fazer uma busca só em partes do documento e devolver um relatório completo para o agente orquestrador. O resultado foi um salto de 76% na assertividade da resposta do agente. Então hoje eu vou mostrar para vocês, tanto na teoria quanto na prática, como implementar esse novo estilo de RAG, como eu implementei isso aqui dentro do AgentSmith, que é o sistema da comunidade, como que eu implementei isso sem utilizar chunking, embedding ou banco vetorial. Vou mostrar para vocês o resultado da busca, como que realmente melhora. Então nesse vídeo nós vamos falar a fundo sobre o RAG, e se você tem interesse nesse assunto, eu recomendo que fique até o final, porque nós vamos falar aqui só do topo dessa tecnologia, tudo que há de melhor e você vai conseguir aí implementar nos seus agentes, beleza? Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lion Lab Comunidade de Inteligência Artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para poder passar esse conhecimento para vocês. Então deixa seu like no vídeo, segue o canal, é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. O link da comunidade vai estar disponível na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em aprender mais sobre IA, aplicações e a engenharia de agentes de IA, venha contribuir com a gente aqui e nós também vamos contribuir com vocês. Vocês serão muito bem-vindos. Então, bora pro vídeo. Então, para mostrar para vocês como que eu implementei isso aqui dentro do Smith, primeiro vou fazer uma recapitulação aqui. Eu já tenho um vídeo de RAG aqui que eu explico tudo isso aqui nos últimos detalhes. Vai aparecer aqui em cima em algum lugar esse vídeo, cara. Eu recomendo você veja se você quiser realmente saber mais detalhes sobre como funciona esse sistema de RAG híbrido. Vou dar um overview rápido aqui e depois a gente vai direto ali para a prática ali. Vou mostrar para vocês como que eu implementei. No Smith eu tive uma facilidade maior porque ele já tinha toda uma arquitetura preparada para poder receber. Então eu realmente implementei muito fácil. O paper saiu dia 9 e dia 12 o que eu já consegui implementar. Obviamente eu implementei uma POC aqui realmente para poder mostrar para vocês, mas vocês vão entender a ideia. Então, cara, como que funciona um sistema RAG hoje profissional, que já está assim no topo do topo? Primeiro nós temos um serviço aqui que é o serviço de ingestion, que é o serviço ali de você colocar as informações dentro do seu banco vetorial, e aí a partir disso tem algumas regras que você tem que seguir. Você precisa de um documento sanitizado, um documento bem organizado. E isso foi até algo que a gente implementou há pouco tempo atrás, que foi a sanitização de documentos. Porque geralmente ali você está implantando um sistema RAG, ou o seu documento não está bem feito, ou o documento do seu cliente, ele tem ali informações ali em arquivos PDF, outras informações ali está escrito jogado em uma imagem, às vezes tem ali um arquivo que ele envia para os clientes dele para poder tentar explicar as regras de produto. Enfim, documentação está desorganizada. E para isso, aqui dentro do Smith, a gente criou um sistema de sanitização de documentos. Então, se você entra aqui na base de conhecimento aqui é o agente do Smith, eu estou no acesso aqui, que é o acesso master aqui, o meu acesso, né, não é o acesso do meu cliente. Mas aqui você clica nesse botão aqui, sanitizar documentos. E aqui eu consigo enviar isso aqui, ó, documentos PDF, Docs, PPT, XLS, HTML, e eu consigo transformar esses documentos aqui em documentos Markdown, que é um documento .md. Então aqui eu deixei até um parâmetro aqui, caso você queira utilizar ali a descrição
da imagem, né, dentro desse documento. Às vezes você tem um documento PDF, tem uma imagem ali, aquela imagem é relevante para o documento. O Vision ali, ou uma IA de imagem, vai conseguir ali descrever aquela imagem e imputar isso dentro do documento. Então aqui você sanitiza o documento e o resultado é sair aqui um arquivo MD, né, um arquivo Markdown, para você depois colocar isso dentro do seu sistema REG. Beleza, isso aqui nós estamos falando do REG padrão, né? O REG já o mais avançado possível. Então, você gerou aqui esse arquivo MD e aqui você vem aqui e coloca isso aqui dentro do seu banco vetorial. Mas como que você coloca isso aqui dentro do seu banco vetorial? Você vai precisar chunkinizar isso, né? Que é quebrar isso em vários pedaços. Nessa mesma aula eu dei um exemplo aqui que se você tem um livro aqui de 300 páginas, chunkinizar nada mais é do que pegar os capítulos desse livro e dividir ele em 10 capítulos de 30 páginas. É isso. E você vai guardar isso no banco vetorial. No momento que o agente vai buscar essas informações, ele não vai buscar as 300 páginas. Isso estouraria ali o contexto do agente. Você pagaria uma grana enorme para poder buscar e muito provavelmente o agente vai alucinar. Porque, cara, se você está dando aqui 300 páginas de uma só vez para o agente, ele não vai conseguir lembrar de tudo. Vai acabar, além de te dando um prejuízo, vai te dar uma resposta incorreta. E aqui a gente implementou 3 tipos de chunking. Tem o Agentic Chunking, tem o Page Chunking, tem o Recursive Chunking, tem o Semantic Chunking. Cada um desses caras aqui é uma divisão de um formato diferente desses caras aqui. O Agentic Chunking, ele divide os documentos ali de uma forma que ele entende o contexto e ele separa, ó, essa parte aqui do documento é uma coisa que tem a ver, que faz sentido, então isso aqui deveria ficar junto em um chunking só. Então, ou seja, o agente ele analisa a informação do documento, né? O Page Chunking, ele separa por página. Se o documento tem 10 páginas, cada página vai ser um chunk. O Recursive aqui, ele vai quebrando o texto por separadores hierárquicos, né? Então, assim, primeiro ele divide ali o título, depois o parágrafo, e depois ele separa a frase. O Semantic, ele agrupa as sentenças por similaridade, baseado nos embeddings que é gerado ali, e a partir que o tema muda, ele corta aquele chunking ali e gera o chunking. Beleza, isso aqui já está bem explicado no outro vídeo, não vou ficar amassando barro. Então, uma vez que você tem essas 3 estratégias aqui, que no caso, quando você entra aqui no Smith, na base de conhecimento, você vem aqui, escolhe o arquivo, você escolhe o agente, e aqui você vai escolher qual tipo de chunkinização que você quer. Obviamente, você não tem como saber qual que é melhor para qual tipo de documento. E aí, para isso, a gente tem esse benchmark global, que nada mais é do que você entra aqui, escolhe o agente, você escolhe aqui quais os documentos que você quer testar, e ele vai testar todas as estratégias possíveis e vai te dar o melhor resultado de qual chunking é melhor para qual tipo de documento, para que você consiga chunkinizar da melhor forma possível. Então, hoje você tem essa estratégia aqui dentro do Smith. Então, uma vez que você tem isso aqui, e aí você vem aqui para o Evaluation, o Evaluation nada mais é do que você realmente avaliar cada documento. Então você usa todas essas estratégias de chunking aqui, e esse teste consiste em um agente inteligente, ele faz diversas perguntas baseadas no documento, e o sistema de retrieval, que é o sistema de busca, vai tentar buscar essas respostas. Uma vez que ele tenta buscar essas respostas, a gente usa um cara que chama LLM as Judge, que é o juiz. Um outro LLM vai avaliar essa resposta, esses chunks que foram buscados aqui, está respondendo as perguntas ali baseado no documento? E aí a gente consegue saber de fato qual que é o melhor tipo de chunk que você gera para cada tipo de documento dentro do seu agente. Aqui não tem melhor e pior, tá? Aqui tem melhor e pior para cada tipo de documento. A forma como seu documento está escrito, a forma como ele está formatado, isso aqui faz toda a diferença, beleza? Então, depois que você fez aqui o benchmark, que é o que eu mostrei lá para vocês, aquele botãozinho ali do benchmark, você vai saber exatamente. E aí você vai chunkinizar o documento de acordo com o benchmark que te falou. Olha, esse documento aqui você vai fazer recursive. Esse documento aqui, agent chunking, é o melhor. Esse documento aqui é IA semântica. Beleza, você chunkinizou os documentos, você parte lá para o seu agente e você entra num chat aqui e, cara, e começa a testar aqui, legal, o seu documento, se tá fazendo retrieval legal, antes de jogar isso aqui para um WhatsApp, para um Telegram, para poder realmente fazer o atendimento e trabalhar como o seu agente ali. Beleza? Então, cara, isso aqui já é algo, assim, sensacional. Se você tem algo desse sentido aqui, você já tá realmente muito acima do mercado. Agora, a forma de que você coloca isso dentro do seu banco vetorial tem 2 formas. Existe o vetor denso
e o vetor esparso. Antigamente, só tinha esse cara aqui, ó, que era um vetor denso. Então, o vetor denso é uma lista de números que tem, em média, 1536, tem alguns que são maiores, onde cada número representa uma dimensão de significado. Os textos parecidos em significado ficam próximos do espaço vetorial. Então, por exemplo, o meu cachorro está doente, aí tem esses números aqui. O meu cão está passando mal. Os números são parecidos, ó, 0,21 para 0,23, 0,43, 0,45, 0,85, 0,14. Agora, vendo meu apartamento de 2 quartos, veja que os números aqui não tem nada a ver. E é assim que essa busca consegue ser feita de uma maneira que faz sentido. Então, os pontos positivos aqui. Ele entende sinônimos, né, contexto e intenção. Perfeito para perguntas naturais. Pontos negativos: termos técnicos, nomes próprios e códigos, ele já não acha. Então, cara, procura aqui o que acontece quando o erro 404. Isso já fica mais complicado de se buscar nesse tipo de busca. O outro tipo de vetor aqui, que você coloca dentro do seu banco de dados vetorial, é isso aqui, ó. Uma lista enorme onde a maioria dos valores é zero. Só as posições da palavra que existem no texto têm valor. Geralmente a frequência ou importância da palavra. Então, imagina um vocabulário que tem 50.000 palavras, cada posição representa uma palavra. Então, a posição 1234 é cachorro, a posição 8.567 é doente e a posição 15.432 é apartamento. Então, veja que aqui, ó, o texto meu cachorro está doente, vira isso aqui, ó. A posição tá aqui, ele vira um 08, o doente ele tá nessa posição aqui. Então, qual que é os pontos positivos? Palavras exatas, termos técnicos, nomes, códigos e siglas. Este tipo de vetor aqui, ele realmente vai te trazer informações corretas. Então, cachorro e cão são completamente diferentes nesse tipo de vetor aqui. Aí, eu até tinha deixado um exemplo aqui, que, cara, receita de bolo de chocolate. Se você for buscar isso no nível de um vetor esparso, ele vai buscar receita, vai buscar bolo e vai buscar chocolate. Ele não vai entender alguma similaridade entre palavras. Mas se você fizer um outro tipo de busca dentro do banco de vetor denso, ele vai entender que chocolate tem a ver com cacau. Então ele pode trazer algo relacionado também a cacau, se tiver isso na sua base de conhecimento. Então, eu tô dando um resumo aqui, cara, mas assim, se quiser um negócio um pouco mais detalhado, vai nessa aula de reggae aí, que é um masterclass sensacional. Beleza, então, cara, já te dei o overview aqui do geralzão de como que funciona isso aqui. E aí, quando a gente faz essa busca híbrida, quer dizer que eu busco desse formato aqui e desse formato aqui a cada pergunta do usuário. E a resposta, obviamente, eu faço um cálculo aqui no final para saber realmente o que é a melhor resposta, que é esse ranking RRF. Aí, beleza, volta lá no vídeo, vê como funciona isso aqui, vocês vão entender legal, beleza? Uma vez que você entendeu tudo isso aqui, hoje, dentro do Smith, você tem essa forma que é o reg padrão, que é exatamente o que faz. Ó, aqui nós temos aqui o WhatsApp, né? O usuário aqui conversou com o Smith, tem um sistema de memória, beleza. Aqui a gente entra para o LangGraph. Aqui nós temos um router que vai dar um bind tools e ele vai ter uma ferramenta aqui que chama Knowledge Base, que é a base de conhecimento. Ele faz aqui uma busca pelo Search Service do Reg e aqui ele já faz essa busca híbrida. Então eu busco tudo isso lá dentro do Quadrante, que é o meu banco vetorial, traz 20 resultados, os top 5 resultados, o re-ranking, que é o ranqueamento que eu falei no início do vídeo, traz os 5 melhores desses 20 e aqui eu tenho uma regra, se o score desses chunks for maior ou igual a 75, eu sigo o jogo aqui, já vou gravar log e tal, responder o usuário, beleza. Se for menor que 0,75, eu uso o hide, que é o agente, ele vai gerar uma resposta hipotética para aquela pergunta do usuário. Às vezes ele fez uma pergunta muito ambígua para poder tentar voltar para o quadrante e melhorar esse score aqui. Se não conseguir fazer, a gente segue o jogo com o melhor score dos chunks. Tudo isso acontece em fração de segundos, tá, pessoal? Beleza, isso era o que tinha implementado no Smith, Reg, última geração, o melhor que está tendo. Beleza. Agora nós vamos para a grande novidade, né? Que esses caras, eles postaram esse paper e eu achei muito interessante, cara. Eu quis testar na hora porque realmente fez sentido o que os caras falaram. O paper é esse aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, quem tiver interesse em dar uma lida legal, foram feitos por esses caras aqui, ó, Muhammad, etc, nesses caras aqui, nessa universidade aqui, que é a universidade lá da Turquia.
Beleza? Então, cara, sem querer amassar barro aqui para explicar para vocês, cara, eles explicam exatamente o que eu vou mostrar para vocês na prática aqui, mas basicamente o que eles fazem aqui, o desenho é esse cara aqui, ó. Eles têm aqui tem o input query aqui, que é a mensagem do usuário, e aqui tem o agente orquestrador. Aqui ele divide aqui as tarefas aqui baseado, obviamente, nos agentes que ele tem ali à disposição, que sabem dessas informações. E aqui eu vou spawnar aqui, eu vou ligar aqui 3 agentes, nesse caso do exemplo dele aqui, cada um desse agente tem um documento, e esse documento ele é meio que especialista nesse documento. E isso aqui não é gerado nem embeddings e nem chunks, não é gerado, não é cortado o documento ele está inteiro, né? Acho que eles testaram com documento de 50 a 130 páginas. E aí você vai dar ferramentas para esses agentes de leitura, de busca dentro desse documento, para que ele consiga também não precisar ler o documento inteiro. Se precisar, ele vai sim ler o documento inteiro, mas ele primeiro, obviamente, vai tentar fazer uma busca dentro daquele documento que gera, nesse caso aqui, eles recomendam fortemente que seja um Markdown. E aqui ele pode fazer até loops, né? Eu vou explicar isso bastante ali no próximo vídeo, que vai ser de engenharia de agentes de IA, essa parte de loops. Ele pode vir aqui fazer a primeira busca, não ficar satisfeito e fazer um novo loop aqui e fazer uma nova busca até ele ficar satisfeito com a resposta. Isso, obviamente, dentro do Smith eu limitei a quantidade de loops que ele pode fazer, porque senão isso aqui, o cara pode ficar dando loop infinito ali, e vai torrar os seus tokens inteiro. Uma vez que ele fez essas buscas, ele vai retornar isso para o agente que é o agente orquestrador, e aí a partir do momento que o agente orquestrador pegou todas as informações dos 3 agentes, ele vai fazer ali um merge, né, vai juntar todas essas respostas. Aqui no caso, no exemplo dele, se o total de respostas aqui for maior que o conteúdo, vai voltar isso, né? Vamos supor que estourou 200 mil tokens ali, vai voltar isso para fazer ali um resumo das 3 partes, vai fazer aqui um aggregate aqui, um aggregate and synthesis de findings, para depois realmente, de fato, enviar isso para o agente orquestrador e por final sai a resposta. Então, o conceito é simples. Você vai colocar um documento inteiro dentro de um subagente e aquele subagente ele vai ficar fazendo busca ali dentro daquele documento sem usar embedding, sem usar chunk, sem usar banco vetorial, sem nada. Beleza. E o que ganhou isso aqui? O resultado é que a precisão da resposta dos agentes foi 76% maior do que a precisão de um reg padrão top de linha igual esse do Smith. Ou seja, o agente ele respondia com muito mais propriedade e muito melhor. Obviamente que tem um downside ali que eu vou mostrar para vocês já já, que realmente a parte do custo, ela explodiu. Ela gasta muito mais tokens, esse tipo de busca. Porém, o agente alucinou muito menos e, cara, deu uma resposta infinitamente melhor. Show de bola. Então, voltando aqui, vou mostrar para vocês como que eu implementei no Smith. Cara, basicamente o Smith ele já tem um sistema de subagents aqui, quando você entra nos agentes, ele já tinha subagents que faziam N coisas, né? Então, cara, aqui é o agente principal, aqui são os subagents que estão conectados desse agente principal. Esse sistema aqui, ele é um sistema que é liberado da comunidade. Você pode baixar esse código aqui, esse código vai ser seu. Se você tiver a fim de dar uma olhada como funciona isso aqui, esse sistema a gente construiu e os alunos aqui conseguem utilizar e, enfim, desenvolver em cima disso aqui. É um ponto de partida para você continuar aí os seus projetos, beleza? E aqui, se você entrar aqui no agente principal, ele tem diversas ferramentas. Então, ele tem aqui o modelo que pode usar, a personalidade, memória. Se você quiser colocar o guardrails aqui, ele tem HTTP Tools, que você pode chamar ferramentas externas, tem MCP, qualquer MCP que você queira colocar, você consegue. Tem aqui a parte de e-commerce, né, que é o UCP do Google. Então, a gente ele consegue vender ali dentro do chat. Tem o widget, tem o WhatsApp e aqui temos os especialistas, que é a configuração dos subagentes, quem são os subagentes que estão conectados e o que esses subagentes fazem para dar essa informação ali para o agente principal. Isso já tinha sido implementado, o subagente já funcionava. O que a gente alterou aqui foi implementar o sistema de como que eu vou guardar essa documentação dentro da base de conhecimento. Então, hoje eu tenho esse modo aqui, ó, reg semântico e file system search, né? Deixa eu chegar aqui mais perto. File System Search. Esse cara aqui, quando eu coloco o documento Markdown e coloco ele para dentro, ele vai gravar o documento inteiro vinculado àquele subagente. Aqui a gente vincula aqui aos agentes. Beleza, show de bola.
Uma vez que eu vinculei, o que que acontece? No grafo aqui, quando o usuário faz uma pergunta, o agente ele vai ter diversas tools ali que eu acabei de mostrar para vocês, MCP e tal, etc. E ele tem um subagent que ele enxerga como se fosse mais uma tool ali para ele, né? E aí aqui, uma vez que esse subagent aqui é spawnado ali no grafo, para o agente poder ter acesso a ele vai ter essas três tools aqui. O subagent vai ter essas três tools para poder se comunicar com o documento. Então, esse get outline aqui, ele pode fazer um sumário do documento ali, os headers, as seções, linhas e tokens, etc. É um resumão do documento. Ele tem esse file system search, que é tipo um Ctrl F que você dá no documento ali. Ele vai poder fazer esse Ctrl F no documento, para ele não ter que ler o documento inteiro. Ele vai poder ler a seção ali, então ele lê o conteúdo de uma seção ali por ID ou por um range de linhas, e ele consegue pegar aqui o metadata, que aí ele vai conseguir pegar título, tamanho, a data de upload, etc. Ele vai conseguir. Tudo isso, tá? Simplesmente eu coloquei lá dentro do Minion. Eu não precisei colocar dentro do Quadrante. Para quem não sabe o que é o Minion, é um storage ali que a gente usa. Enfim, tem toda a estrutura ali do Smith ali de por que a gente usa o Minion e tal. A gente grava um JSON. E isso tá explicado lá no vídeo do Reg. Não vou ficar amassando barro aqui. Beleza. Então, cara, isso aqui foi implementado e o agente utiliza isso. E aí, baseado nessas tools, ele busca no documento completo a informação que eu perguntei para ele. E aí, se perguntar, Breno, mas por que você não simplesmente colocou todos os documentos do outro reg lá e não simplesmente mandou o seu agente pesquisar isso? Porque, primeiro, que você colocar 50 documentos desse aqui e o agente sair procurando 50 documentos utilizando isso aqui, ele vai explodir os seus tokens e muito provavelmente ele vai alucinar. Então, entenda que isso aqui não é um reg melhorado, isso aqui é complementar a esse cara aqui. Você precisa das duas formas. Se você tem muita documentação, você precisa utilizar isso aqui. Você tem tipo 20, 30, 40 documentos, você não pode usar esse file system aqui. Agora, se você tem 5 documentos complexos, contratos, documentos ali que vai estar falando exatamente de um produto, e no outro subagent está falando sobre um assunto completamente diferente, num documento grande, de pelo menos 50 a 130 páginas, você pode usar tranquilamente esse cara aqui. Uma vez que você começou a misturar documentação dentro do mesmo agente, que o agente é totalmente capaz de conseguir fazer isso, você já tem que usar isso aqui, até também pelo custo, né, que você pode gerar utilizando esse sistema aqui. Então, cara, a diferença que fica nisso aqui é basicamente o híbrido aqui, jogando de uma forma muito simplista. O híbrido, o cara vai ter uma tool de reg aqui, que ele vai buscar no quadrante, vai buscar os chunks, e aí depois o Cohere aqui vai fazer o reranqueamento, vai voltar aqui, o cara vai dar a resposta. É simplesmente isso. Aqui eu posso colocar vários tipos de documentos, posso colocar tipo 30, 40 documentos e ele vai conseguir fazer essa busca. E aqui eu vou spawnar vários subagents. No caso aqui do Reg File System, eu vou spawnar vários subagents aqui, cada um com seu documento. E esse cara ele pode fazer vários loops aqui até ele ficar satisfeito com a resposta. O agente principal recebe todas as respostas aqui, faz um merge, né, agrega isso aqui tudo, e aí ele valida e dá a resposta para o usuário. Simples assim, são os dois formatos aqui hoje que foi implementado. Só que esse cara aqui, ele teve aqui 76% mais acerto do que esse cara aqui, utilizando a mesma documentação. É óbvio que os caras testam ali, fazem o mesmo tipo de documentação, só que esse cara aqui, ele gasta o dobro ou o triplo de tokens para acontecer. Então, obviamente, você vai ter que pôr na balança o quão importante é o agente acertar 100% do que está no reg. Ele tem um custo, né? O quão importante eu tenho uma assertividade, mas eu também preciso que esse custo aqui não exploda. Aí, aqui, nesse caso, você vai usar o híbrido, beleza? Então, bora fazer um teste aqui, depois eu vou mostrar um comparativo rápido aqui para vocês, e aí vocês já vão ter uma noção legal de como funciona, beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, dentro desse subagent aqui, ó, subagent Norman, eu já subi um documento aqui que é um documento de onboarding de colaboradores, documento que fala várias coisas ali sobre como que você entra na empresa e tal, etc. E aqui, cara, subiu pela forma aqui, vamos falar de chunkinização, de file system, né? Gerou 0 chunks, porque isso não foi pro quadrante, eu fiz o upload disso aqui. Então, cara, ele já tá lá dentro do Minion, e esse agente tem acesso a ele, beleza. Uma vez feito isso aqui, nós temos a configuração aqui desse subagent, ele sabe que ele tem acesso a esse documento. Eu dei um prompt bem simples aqui, cara, só para ele entender o que ele pode fazer e tal. Aqui eu dei aqui a referência
das ferramentas que ele pode utilizar, para ele poder responder aqui legalmente, a gente conseguir fazer um teste, tá? Isso aqui tá numa POC ainda, então nós vamos testar aqui minimamente, ok? Esse agente principal aqui, que é o Jonas, é o cara que nós vamos falar com ele, e eu vou perguntar para ele do onboarding de colaboradores da FluxPay, que é uma empresa fictícia aqui, que eu crio para sempre ficar fazendo esse tipo de teste. Beleza. Uma vez que esse cara tá aqui, eu vou vir aqui conversar com ele. Então aqui eu consigo mostrar ele aqui, o agente Jonas tá aqui. Então eu vou perguntar, fala Jonas, beleza? Beleza, ele me respondeu aqui que ele precisa do meu nome, CPF e-mail, porque o Jonas ele tem aqui uma tool que ele cadastra leads, né? Então, cara, eu vou seguir o fluxo dele aqui, só para não quebrar as pernas. Vou digitar um CPFX aqui, breno@gmail.com, beleza. Vou colocar tirar esse ponto aqui, senão ele valida. Beleza, e aqui agora ele vai cadastrar, e aí eu vou perguntar para ele justamente aqui sobre a informação do subagent, beleza? Vamos lá. E aí, beleza, ó, respondeu aqui, agora eu vou perguntar, e aí só para vocês terem uma noção, o documento é esse cara aqui, onboard de colaboradores, é um documento Markdown aqui padrão, que tem 7, o onboarding diário, os primeiros dias, enfim, é um documento aqui relativamente grande, que fala aqui do onboard de uma empresa X, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele, eu vou perguntar tudo para ele, eu vou perguntar, cara, me fale sobre o onboarding da empresa FluxPay, beleza? E aqui ele já vai chamar aqui o subagent neste momento, e a gente vai conseguir ter a informação total desse documento, fazendo essa busca pelo File System Search. Ó, aqui é o agente orquestrador já replicando aqui a resposta do meu subagent dentro do chat. Beleza, cara, respondeu aqui, políticas internas e tal, etc. E aí aqui, cara, eu tenho um log dentro do Smith, que eu consigo aqui entrar aqui dentro desses logs, e eu posso ver, ó, aqui o subagent norma gastou 13 mil tokens, né, para poder elaborar essa resposta, e aqui o meu agente gastou mais 9 mil. Então, no total aqui, foi uma média aqui de, vamos falar que foi 24 mil tokens, né? Vamos olhar lá no Langsmith, e aí aqui no Langsmith a gente consegue ver isso aqui de uma forma melhor, né? Se você não conhece o Langsmith aqui, como funciona, ele faz um trace de tudo que o agente faz, né? Todo o loop que o agente faz, pergunta para o subagent aciona uma tool. Então, isso aqui foi tudo que o agente fez, ó. Demorou um pouco, tá vendo? A latência, ela aumenta mais quando o agente busca, porque ele pode fazer alguns loops ali dentro do documento para poder procurar algo. Então, o agente principal aqui chamou o subagent, que chamou ali a tool ali de File System Search, e você consegue olhar aqui, cara, no começo parece ser algo bem complexo isso aqui, mas, cara, quando você mexer nisso aqui, cara, 10 dias você mexer nisso aqui, vai ser como se estivesse lendo um livro, tá? Então, aqui você realmente tem o traqueamento completo de tudo que os seus agentes fazem. Isso aqui faz muita diferença, principalmente se você está trabalhando uma engenharia de agentes aqui, beleza? Então, cara, show, ele respondeu aqui. Agora eu vou perguntar algo específico. Eu vou perguntar assim, ó, me fale sobre a seção 8 do onboarding de colaboradores. Ele vai novamente chamar o meu agente, aí aqui no Langsmith vai mostrar esse trace aqui de como que o agente trabalhou, ele vai mostrar aqui você vê que ele mostra aqui a latência, né? Então, olha só, aqui enquanto está rodando, ele já vai me falando, mostrando em tempo real aqui o que o agente vai fazendo, para depois ele me entregar a resposta. Então, aqui, ó, ele já me entregou, ó. Ó, a localização. Aqui ele mandou a localização, eu tenho que pedir, obviamente, para ele tirar isso aqui, né? No prompt dele, não ficar mostrando antes você tirou isso. Então, aqui, ó, a seção 8 aqui de onboard colaboradores, aí produto, TI, operações, etc. Ou seja, ele me deu aqui um resumo e me explicou exatamente o que estava lá no documento. Se a gente for olhar aqui o que ele gastou aqui de tokens, ó, ele gastou aqui 10 mil tokens para poder efetuar a resposta, e o agente principal agora subiu um pouco, 11 mil tokens aqui, era 9 mil, porque obviamente ele vai carregando uma memória ali, vai subindo ali um pouco a conversa desse agente. Então, para você ver, cada papo que você der aqui deu 22 mil tokens. Vamos ver se confirma aqui com o Langsmith aqui. 21,3 mil tokens. É isso. E aí, obviamente, que tem uma parte aqui de cache que a gente utiliza. Já falei sobre o cache control aqui. Nesse caso, estou usando Anthropic, né? Que você paga 50 vezes menos aqui no padrão, que é exatamente repetitivo, né? Então, no caso ali, se você tá no prompt do agente ali, é o mesmo prompt sempre. Na segunda pergunta ali, no segundo loop do agente, aquilo ali já vira um cache e a Anthropic vai te cobrar muito menos. Então, galera, é isso. Você entende que o custo
custo desse REG novo, desse sistema REG novo, ele é bem mais alto do que uma busca híbrida normal. Provavelmente iria cair pela metade esse custo aqui, né? Hoje estou gastando 20 mil tokens, e aí você tem que entender qual é o modelo que você vai utilizar para poder colocar esses agentes aqui no ar utilizando o File System Search. Talvez você não precise de um agente tão inteligente, mas você vai precisar de um agente que é treinado com tools, né? Hoje, se você colocar aqui um GPT Mini aqui, que é um agente muito barato, muitas vezes esse cara não está treinado com tools ainda, e ele não vai conseguir se decidir, ele não vai conseguir usar o loop direito, e às vezes o cara vai ficar preso num loop infinito ali, e ele vai acabar gastando muito mais grana. Então, cara, se você vir aqui no Open Router, por exemplo, que tenho certeza que muitos de vocês aí conhecem, tem vários modelos aqui que são bons, mas talvez nem todos eles são treinados para usar tools. E aqui tem um problema a mais, que não sei se vocês repararam, você vê que as chamadas desses agentes aqui, elas demoram mais, né? Então, cara, se você vê aqui que tem uma chamada de 10 segundos, uma de 5 segundos aqui, de repente, a primeira que a gente fez ali deu 29 segundos. A segunda aqui deu 17 segundos. Obviamente, isso aqui é a chamada total ali, até o agente responder tudo, né? Como a gente tem o streaming, então começa a aparecer token a token ali, não parece que demora tanto, mas até ele chegar no final demorou isso aqui. Então ele teve um custo maior e também demorou, uma latência maior. Isso porque eu estou usando o LangGraph aqui, que está chamando diretamente a API da Anthropic. Uma vez que você usa esses modelos aqui do Open Router, você adiciona mais uma chamada. Então eu estou chamando o Open Router que vai chamar a API do modelo, e aí, ou seja, isso aqui pode aumentar também a latência. Beleza? Cara, acho que dei o overview geral aqui, vou mostrar aqui só os prós e contras para vocês, para a gente poder entender legal, na verdade nem a prós e contras, é o que é bom para o quê, né? Então, cara, REG híbrido, como que funciona aqui? O documento é fatiado em chunks de 1000 tokens. Aqui coloquei 1000 tokens como exemplo, mas, cara, se você usa aquelas estratégias lá de vários tipos de chunks, a quantidade de chunks ela diverge. Então, cada chunk é convertido em MD vetorial e armazenado no quadrante ou no seu banco vetorial lá, no Pinecone, no que você quiser. Na query, busca ali os top K chunks mais similares e envia para o LLM. Se você usa busca híbrida, vai trazer ali das duas formas, enfim, etc. Agora, o File System Search, o documento fica inteiro no Markdown dentro do storage, o agente navega entre o documento via tools de leitura e busca, lendo sessões completas conforme a necessidade. Beleza. Qualidade da resposta. Boa para perguntas diretas, perde contexto quando a resposta depende de informações de sessões distantes, que é aquele lance que eu falei. Se quando você está chunkenizando, você chunkeniza a página 3 ali, uma parte da página 3, mas na página 75 tem algo complementar àquela página 3. Nesse caso aqui, esse REG híbrido aqui, ele pode vir a falhar. E aqui no File System Search, ele é superior para documentos complexos. O agente conecta informações entre sessões distantes, benchmarks mostram 2 pontos a mais de corretude e mais 1,6 em relevância. Então, como o agente ele cuida só daquele documento, você pode simplesmente spawnar 10 subagentes ali no grafo, cada um com o seu documento, esses caras aqui eles se tornam mais especialistas para esse determinado tipo de estratégia. E aqui, cobertura de evidências. Aqui ela é limitada aos top K chunks, né? Se o vocabulário da query não bate com o texto original, os chunks relevantes podem ficar de fora do ranking vetorial. Aqui a cobertura é sem perda. O agente ele faz múltiplas buscas com termos diferentes e lê sessões inteiras. Então ele não depende de uma similaridade, ele não depende da busca do quadrante ali, do seu banco vetorial, para poder elaborar a resposta. E aqui, cara, velocidade. Esse cara aqui, ele é muito mais rápido. Eu faço uma busca vetorial, mas o re-rank em menos de 1 segundo. Isso aqui é rápido pra caralho. Esse cara aqui, como a gente viu ali no Langsmith, ele é mais lento. A gente ele navega, ele lê, ele raciocina, ele faz o loop. Ah, beleza, eu achei essa resposta aqui, mas não estou satisfeito. Deixa eu procurar mais alguma coisa aqui. Então, ele demora um pouco mais para responder o usuário. O custo por query. Aqui, cara, o custo é menor e aqui o custo é maior. Estimativa de 2 a 3x mais o custo ali de tokens por query, então você tem que levar isso aqui em consideração. Escalabilidade. O REG padrão, né, o híbrido ali que eu mostrei para vocês, ele funciona com centenas de milhares de documentos no mesmo index. Isso aqui, cara, é ouro. E esse cara aqui, ele é limitado aqui a um subagent por documento e funciona bem para 1 a 30 documentos, que obviamente você vai spawnar 30 subagentes ali, o Agent Swarm, que a galera lá da China faz, né? Você spawna aquela caralhada de agente ali e
os caras resolvem o problema para você. Complexidade de infra. Esse cara aqui, ele tem uma complexidade maior, né? Requer um pipeline de chunking, de embedding, vector e re-ranker. Esse cara aqui é menor, você só precisa gravar o negócio lá no store e dar as ferramentas de leitura e busca. Nesse caso, eu não queria entrar no técnico aqui nesse vídeo, mas eu vou mostrar para vocês aqui brevemente como funciona. Dentro do grafo aqui, eu já tinha esse subagent delegation aqui. Então, cara, eu já spawnava subagentes aqui. Por isso que para mim foi tão fácil eu implementar isso. O Smith ele já estava mais ou menos pronto para receber essa estratégia. Eu precisava que alguém lançasse um artigo desse e eu ler isso, né? Então, aqui já estava pronto o subagent delegation. E aqui no subagent tool aqui, eu criei essa tool aqui, ó, que é a tool de busca, a tool de que ele procura no documento, a tool de metadata. Então, eu consegui dar essas tools aqui para o agente de uma maneira muito tranquila. Não foi nada muito complexo. Cara, segui mais ou menos ali o direcionamento da ideia do paper ali e ficou tudo tranquilo. Então, eu dei essa tool aqui para o meu subagent, aqui no subagent tool, e no file system tools aqui, foi aqui que eu criei de fato aqui o que as ferramentas fazem. Ó, a classe aqui, file system read tool, que ele lê uma seção específica do documento, como que ele vai fazer isso. Depois eu criei o File System Search Tool, né, que aí aqui ele faz uma busca textual no documento, funciona como um Ctrl F inteligente. Beleza. Depois aqui, ó, a File System Metadata Tool, que eu retorno metadados do documento. Título, tamanho, tipo, data de upload, sem precisar ler o conteúdo. Eu uso essa aqui para contextualizar antes de fazer a estratégia de busca. Ou seja, ele faz essa busca aqui primeiro no metadata e depois ele parte ali para as buscas dentro do documento de acordo com o que ele precisar. Beleza? Então, voltando aqui, o caso de uso ideal, que na minha opinião, né, cara, bases grandes, né, cara, um agente ali que tem FAQ, catálogo, artigos de suporte, perguntas diretas e latência baixa, se você precisa disso, aí você vai usar o reg híbrido aqui padrão. Documentos complexos, contratos, manuais, relatórios, análise profunda e você precisa ter ali uma acuracidade muito forte, aí você vai usar o File System Search. Beleza? Então, esses dois caras aqui, eles são complementares, galera. Esses caras aqui, ó, eles se complementam. Não é uma versão inovadora, ultra foda de um sistema reg. São complementares. Idealmente, você tem que ter as duas. Eu já tinha o sistema de subagentes aqui dentro do Smith, isso aqui ficou fácil para mim implementar. E, obviamente, também eu já tinha a primeira parte ali, o reg, que não foi algo simples de implementar, mas, cara, se você baixar esse código aqui dentro da comunidade, se você for desenvolvedor, eu recomendaria você dar um tapa ou dar uma olhada nesse código, entender como foi construído e tal. Se você não foi desenvolvedor, entenda a arquitetura, a infraestrutura que isso foi criado, até para, se você for usar o Vibe Coding aí para desenvolver isso, você vai saber mais ou menos como que desenvolve. Esse código aqui inteiro, ele é liberado aí para dentro da comunidade, você pode fazer o download e levar ele aí para o seu sistema enfim, e customizar da forma que você quiser. Você pode vender agentes aí, cadastrar seus clientes, o sistema de billing aqui, de cobrança funciona, enfim, esse sistema aqui é um sistema que está, o que a gente chama de production ready, né? Está pronto para produção. E obviamente também, se você quiser apenas baixá-lo para poder analisá-lo e entendê-lo e depois implementar o seu próprio, você fique à vontade, pode fazer o download aqui, beleza? Então não posso deixar de reforçar que esse sistema aqui é um sistema complementar de reg, ainda tem algumas coisas para poder implementar, que é spawnar vários agentes aqui e depois o agente orquestrador fazer ali a análise disso e possivelmente fazer até um resumo, de acordo com o que o paper indicou. Grande parte eu consegui fazer muito rápido, porque o Smith ele já tinha toda a arquitetura preparada para poder receber um tipo de solução, então isso foi mais tranquilo para eu implementar. Então, cara, te passando isso aqui em primeira mão, um artigo aqui que lançou há 3 dias atrás, que realmente eu achei muito relevante, fiz o teste e realmente depois de testar bastante aqui, eu vi uma melhora astronômica aqui quando utilizado da maneira correta, que foram os casos de uso que eu passei ali para vocês. Beleza? O link da comunidade está disponível aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre IA e aplicações e engenharia de agentes de IA, você será muito bem-vindo. Venha contribuir com a gente e nós também vamos contribuir com vocês. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.